lembro que a primeira vez que eu vi esse filme, A Última Gargalhada, o título original é O Último dos Homens, né? O título original em alemão, eu tinha também meus 19, 20 anos, vendo uma exibição em VHS no Centro Cultural lá do Rio, assim, VHS, uma cópia bem pior do que essa, condições de projeção bem piores do que essa, e eu lembro que eu fiquei muito encantado com o filme, eu fiquei muito fascinado por esse filme, assim, ele me falava de coisas assim muito urgentes que eu, sei lá, que eu passava, que eu via, que eu vivia, né? Por isso eu vendo o filme, eu revi o filme ontem, vendo que eu não pude estar aqui às 2 horas para a projeção para ver junto, né? Para assistir junto aqui com vocês o filme. Eu também sempre acho isso importante, mas enfim, tendo que correr atrás das coisas do curso e tal, não consegui estar aqui. Mas eu vi o filme ontem e eu fiquei pensando assim, como eu acho um filme muito atual, né? Curioso que é um filme de 24, 25. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu vendo o filme, curiosamente, eu acho que é um filme muito atual, um filme que poderia se passar tranquilamente em Fortaleza hoje, né? Claro que tem, né, como o Jean Renoir fala assim, bom, o mundo é outro, né? Naturalmente o mundo é outro, e se hoje a gente fosse filmar essa história, então não filmaria com a mesma técnica, né, com os mesmos recursos que o Murnau tinha na Alemanha dos anos 20, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que é um filme muito atual, que poderia ser feito, que fala dos dilemas, das dificuldades que a gente enfrenta em Fortaleza hoje, em Nova York hoje, em Tóquio dos anos 70, né? Eu acho que é um filme muito atual. E eu acho curioso pensar também nessa atualidade do filme. E eu, quando a Lohane veio conversar comigo, que estava pensando em passar filmes alemães e tal, eu dei essa sugestão de passar esse filme, que foi acatada pelo conselho, pela curadoria do Cineclube. E é até curioso pensar que, além de ser um filme assim, eu pessoalmente gosto muito, assim, mas curiosamente eu acho interessante pensar o cinema mudo hoje, é que hoje a gente vive exatamente no momento em que um filme mudo, né, acaba de ganhar o Oscar e trazer uma visibilidade para um cinema silencioso, né? E aí o artista, essa recepção assim, do artista, então eu acho curioso nesse momento também trazer A Última Gargalhada para tentar repensar também, que seja a atualidade do cinema mudo hoje, né? E bom, feita essa introdução, assim, entrando diretamente, tem algumas questões do filme que eu vou tentar colocar aqui de uma forma um pouco, não muito organizada, mas assim, primeiro eu acho que seria importante, assim, vou tentar contextualizar um pouco o momento em que esse filme foi exibido e o trabalho do Murnau, né? Friedrich Wilhelm Murnau, F.W. Murnau, é um grande realizador, né? Um grande diretor do cinema alemão, né? Acredito que é um dos grandes realizadores da história do cinema. Eu acho que A Última Gargalhada tem um papel assim, muito singular e muito curioso dentro de um certo cinema silencioso, principalmente pensando numa história do cinema alemão, né? Dentro de novos rumos do expressionismo alemão, né? E tentando pensar nessa Alemanha, né? Um filme de 24, 25, então também num período de entreguerras da Alemanha, né? Também pensando que, né, se a gente pensar na Alemanha de entreguerras, né? Quer dizer, um pouco antes, né, dessa escalada do nazismo, né? Acho que esse filme também pode nos contribuir para tentar pensar, né, acerca de outras proporções que esse filme pode ter, né? Um período muito fértil assim, na arte alemã como um todo e no cinema particularmente, né? Isso já no final dos anos 10, início dos anos 20, no expressionismo alemão, né? E o Murnau, ele, né, já tinha feito alguns filmes, mas ele fez um filme de destaque, esse filme é bastante relevante, que é o Nosferatu, né, que é um filme de 22, que o Nosferatu ele é um filme assim, típico do expressionismo, né, só que ele já coloca alguns elementos novos em relação a alguns filmes expressionistas que tinham sido feito antes, né? Se a gente pensar no Gabinete do Dr. Caligari, o Golem, né, o Estudante de Praga, alguns filmes feitos aí em 19, 20, 21, o Nosferatu em 22 ele já coloca questões novas a respeito de questões de encenação, e de linguagem, né? Porque o expressionismo, né, essa questão do Caligari, que o decor, o cenário, né, ou seja, o Caligari tem uma encenação frontal,
né? E a grande contribuição do filme, do Caligari, na verdade, é mais em relação a como a direção de arte, a cenografia, o decor, né? Como os cenários, as portas anguladas, né? Contribui para uma própria dramaturgia do filme, né? A própria composição do personagem, né? O estado interior psicológico do personagem, né? Está diretamente relacionado com a própria estrutura física, cênica do decor, né? Já no Nosferatu tem uma coisa que eu entendo que é um certo avanço, porque o Murnau, mais do que pensar questões relativas à encenação ou ao decor, né, ele pensava estritamente em elementos cinematográficos. Então, por exemplo, como o uso da luz, né, Nosferatu é um filme sobre a luz, né? Então, mais do que a direção de arte, uma porta ser angulada, torta, né, que faz parte muito mais de um elemento de cenografia, né, que vem do teatro, do que um elemento estritamente cinematográfico. Já o Nosferatu ele vai usar angulações de câmera, né? Então, ao invés de uma porta ser torta, né, que a cenografia é torta, a câmera, né, ele usa ângulos de câmera, certas angulações, plongés e contra-plongés, né, deslocamento da câmera em torno do eixo, e principalmente o uso de luz, criando zonas de luz e sombra, que fazem com que essa experiência do terror, essa experiência do horror gótico, típico desse início do expressionismo, seja visualizado muito mais em termos dos elementos estritamente cinematográficos, né, do que elementos que fazem parte do cenário, da composição do cenário, né? Então, acho que o Murnau, só por esse filme Nosferatu, ele já tem isso em 22, né, que era um pouco depois do Intolerância, do Nascimento de uma Nação, né, antes do Encoraçado Potemkin. Então, aí numa primeira fase do cinema, acho que o Nosferatu, né, esse filme de 22 do Murnau, é um filme muito maduro, à frente do seu tempo, assim, muito rico pelo fato de como o diretor consegue trabalhar com maturidade os elementos específicos da linguagem cinematográfica para construir uma atmosfera fílmica, né, que vai além do mero roteiro, né, da descrição do roteiro, mas criando uma ambiência de um terror psicológico, né, que se traduz a partir da decomposição dos elementos de linguagem estritamente cinematográficos, né? Eu acho que essa é a contribuição do Nosferatu. Mas é curioso que por que eu estou falando disso? Porque a Última Gargalhada, então, antes de ir diretamente à Última Gargalhada, então o Murnau fez a Última Gargalhada, esse filme teve uma repercussão muito boa e tal. Depois ele fez mais 1 ou 2 filmes na Alemanha, se não me engano, Tartufo e Fausto, né? E aí logo depois tinha uma coisa curiosa, que o Murnau foi para os Estados Unidos. O Murnau fez filmes em Hollywood. Em 27 fez o primeiro filme dele Hollywood, que se chama Aurora, que é considerado então, um dos grandes clássicos da história do cinema. E aí depois ele fez lá mais um outro filme, Cine Girl. Depois ele brigou lá com Hollywood, fez um filme com Flight, né, que é o cara que fez o Nanook e o Esquimó, que é um filme bem estranho. E aí ele morreu logo em 31, ele morreu muito novo, ele morreu com 41 anos. Então, uma pena que o Murnau ele não chegou a essa transição do cinema falado, né? Ele não chegou a pegar essa transição. Então, se a gente pensa, por exemplo, Fritz Lang, o Murnau e o Fritz Lang, eles talvez fossem os 2 grandes diretores dessa fase do expressionismo alemão. E o Fritz Lang, né, ele fez o Metrópolis, né, também um grande marco de expressionismo, e ele foi para Hollywood e teve uma carreira sólida, longa em Hollywood, fazendo filmes noir, etc., até os anos 50. E a gente fica pensando qual seria o futuro do Murnau se ele tivesse, né, acompanhado a transição para o cinema sonoro e continuado em Hollywood, né? Talvez ele tivesse uma carreira tão rigorosa ou, né, tão relevante quanto teve Fritz Lang, né? Porque o Murnau, com grande talento, né, ele fez esses 3 filmes que são considerados marcos na história do cinema. Em toda a lista da história do cinema tem esses 3 filmes, que é o Nosferatu, A Última Gargalhada e o Aurora, né? E ele morreu bem jovem num acidente de carro, com 40 anos, né? Se ele tivesse a chance de passar para o cinema sonoro, possivelmente ele teria feito outras obras-primas. O Nosferatu é um filme que, assim, claramente tem essa pegada do expressionismo em relação a essa primeira fase do expressionismo, em relação a esses temas de
terror, né, geralmente ligados ao sobrenatural ou ao fantástico, né? Então, filmes, por exemplo, né, Nosferatu, o Golem, né, sempre essa pegada assim, de filmes de terror, né, mas sempre ligado a um contexto fatalista, né, do destino, do duplo, né, temas que são típicos do expressionismo alemão, de jogos de luz e sombra, né, do fantástico, de fantasmas que vêm atormentar pessoas inocentes que são capturadas em armadilhas do destino, né, etc. E tal. E a última gargalhada, eu vejo assim, que esse é o enfoque a visão que eu vou procurar apresentar do filme. Que ao mesmo tempo em que esses elementos do expressionismo estão lá, e é claro a influência e a referência a alguns desses elementos do expressionismo, ao mesmo tempo é um filme bem diferente do Nosferatu. Em um curto intervalo de tempo, de 22 a 25, parece que as condições da Alemanha se modificaram de uma forma tão radical, né, que os cineastas tiveram que encontrar um novo estilo para poder dar conta do que estava acontecendo na Alemanha naquele momento, né? Então, alguns filmes desse período, a Última Gargalhada se inclui, mas outros como A Rua, do Karl Brunner, são chamados de Kammerspielfilme, né? São filmes de câmara, que são filmes de conotação mais realista, né? Então, A Última Gargalhada, né, é a história, né, uma história comum que poderia ser uma notícia de jornal, por exemplo, né, uma história do dia a dia, né, de um porteiro de hotel, né, que ficou velho por não conseguir mais ter força para carregar lá as malas e ter aquela energia e tal, pelo conta do processo de envelhecimento dele. Ele foi rebaixado de posto, né, e acabou se tornando um porteiro do banheiro do hotel, né. Ele saiu da portaria e foi para o banheiro do hotel, né, uma história de conotação realista, né? Não é uma história de terror, né? Um Nosferatu, Golem, esses elementos fantásticos ou sobrenaturais aparecem, né? Então a gente já teve nesse período curto de tempo essa vontade, esse desejo desse expressionista alemão dialogar de alguma forma com um olhar mais realista, né? Um olhar mais realista para as condições da sociedade alemã da época. Mas, ao mesmo tempo, existem vários elementos do expressionismo que estão lá, né? Que elementos são esses, né? Vários elementos, né? Mas eu colocaria, assim, alguns deles primeiro, uma certa conotação fatalista, né? Uma ideia do destino e de um fatalismo e de uma certa ambição psicológica, né, muito forte, né? O filme, apesar de ter essa conotação realista, ao mesmo tempo ele não é totalmente realista, percebe? Ele tem um certo esgarçamento em como ele encena essas situações, né? Incorrendo em várias vezes em situações de sonho, alucinação, sonho, né? Projeção desse personagem, né? Outro elemento é como o próprio corpo desse ator, né? O Emil Jannings, um grande ator do cinema alemão. Acho que o corpo dele fala muito também durante o filme, né? E todo esse processo dessa decadência moral, né, econômica, moral que ele vai sofrendo, é traduzida muito no próprio corpo desse porteiro, no próprio corpo do ator, né? Já que o ator não tem fala, né? Essa mudança psicológica dele, essa inflexão psicológica é traduzida no próprio corpo dele, né? Então é como se na metade para o final do filme ele virasse praticamente um zumbi, um Nosferatu, né? Ele passa a ser encurvado, né? Como se tivesse uma espécie de peso nas costas dele, né? Então, enquanto no início do filme ele é filmado geralmente num leve contra-plongé, né, valorizando uma postura, né, altiva e tal, no final do filme ele aparece cada vez mais encurvado, se arrastando, né, ao longo do quadro, né? Então, já do meio para o final do filme ele se torna quase um zumbi de um filme expressionista alemão. Então, são nesses momentos que esses contornos realistas do filme se quebram e se mostram, né? Outro elemento, eu separei aqui uns trechos também para mostrar, para ficar mais claro, mas não sei se vocês lembram que tem algumas sequências mesmo de alucinação, em que a câmera é vista de uma forma distorcida, né? Planos pontos de vista, né? Que o filme trabalha
essa ideia de plano ponto de vista misturada a uma câmera subjetiva, né? Na verdade, você não vê, né, você não vê o olho, né, o que o olho do personagem mostra, né? Você vê, na verdade, mais um estado de alma interior dele, um estado psicológico dele. Então não é o que o olho mostra, é o que recebe o olho de forma física, esse ponto de vista físico, né? Mas uma câmera subjetiva no sentido de como isso reflete um estado de alma desse personagem, né? Algumas sequências de alucinação, né? Mas de alguma forma é muito curioso pensar nesse contexto assim, realista, como o filme também trabalha uma situação assim, de decadência econômica e moral, né? Esse personagem então perde o emprego, né, do porteiro, né, que é curioso porque parece que a felicidade dele, da vida dele, se resume à profissão que ele tem. O sentido que ele tem para a vida, o sentido da sua função da vida é ser o porteiro daquele hotel, né? Parece que a felicidade plena, para ele, todos os seus problemas, né? Ele não tem propriamente uma esposa, ele não tem muitos conflitos, né? Não tem muita relação com questões outras, a não ser o seu emprego, né? A realização plena dele como indivíduo é ter aquele emprego como porteiro de hotel, né? Uma coisa muito, muito doida, né? Mas quando ele perde esse emprego e se torna lá porteiro desse banheiro, né? Ele sofre como se fosse uma espécie de decadência moral, né? Como se ele estivesse sendo rebaixado de uma forma moral, o fato dele perder esse emprego e passar para um outro emprego que seja menos digno. Ele perde aquele uniforme, né? Esse uniforme, esse figurino representa muito desse poder, desse status que esse emprego tem para ele, né? E para ele o que ele se confunde com esse emprego, com esse uniforme, né? Ter esse uniforme, né? As abotoaduras desse uniforme, né? Faz parte não só dessa roupa para ele, mas de um estado de ser, né? E essa decadência, ele perder esse emprego, percebe que não tem a ver com uma displicência dele, não é porque ele foi displicente no serviço, né? Não é porque ele foi incapaz, né? Porque ele fez uma falta, né? Ele vai ser punido porque ele teve uma falta. Não, é uma condição da natureza humana, né? É irreversível. Não há nada que ele pudesse fazer para que ele pudesse reverter essa situação, né? Daí o fatalismo do filme, né? Que é muito típico do expressionismo alemão e que a gente pode fazer várias relações que eu não vou fazer aqui, mas eu só vou apontar para vocês dessa situação exatamente da Alemanha, do entre-guerras, caminhando para o nazismo, né? Então, de um certo desencanto, de um sentido de progresso, né? Que todo esse sentido da modernidade, das guerras, vão quebrando, né? Essa ideia da revolução industrial que vai levando as pessoas à construção de um bem-estar, né? Ligado às suas posições ao trabalho, né? O trabalho como um bem-estar social, né? Tudo isso vai sendo problematizado no filme de uma forma muito humana, individual, psicológica, né? Mas própria, inerente da natureza humana. Como se o decadentismo, a queda, né, fosse parte da natureza humana, assim como a morte, né? Esse personagem vai caminhando para a morte, e a morte é irreversível e inevitável, né? É inevitável a decadência desse personagem. Não há nada que ele possa fazer para reverter isso, e não é uma questão de incompetência, incapacidade, de dedicação, né, de esforço pessoal. Ele não vai ser punido, né? No cinema clássico é isso, os personagens são punidos, né, por uma falta, por um erro que ele cometeu, ele vai ser punido. Aqui não, ou porque tem um adversário, né? Qual é o adversário? Qual é o conflito que existe, né? Qual é o adversário desse personagem, né? É a natureza, né? A natureza humana. Isso é próprio da natureza humana, né? Então isso é que faz com que o filme seja uma tragédia dolorosa que a gente acompanha o drama desse personagem.